Vamos lá, boa noite a todos, a todas. Dá início à aula. Primeiro, eu agradeço a compreensão de começar um pouquinho mais tarde a aula, tive um imprevisto, mas 19h30 ficou ótimo para a gente começar hoje. Então, o objetivo da aula de hoje é nós iniciarmos a questão da prototipação. Eu deixei um material, na verdade, uma videoaula sobre a prototipação e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo encontro. Então, deixa eu mostrar o que vocês, quais são as propostas e até que vou falar também sobre o trabalho 2, que nós vamos começar a fazer já, começar a desenvolver agora, tendo em vista que o primeiro já está bem, vocês já entregaram a primeira parte, que é o levantamento de requisitos. Então, a gente agora já consegue começar a desenvolver o segundo trabalho, porque ele está relacionado com esse primeiro. Já vou explicar melhor. Então, sempre iniciando, nós temos alguns estudantes, colegas que ingressaram posteriormente. Deixa eu só ver aqui. Está aqui. Muito bem. Então, nós temos alguns na nossa equipe, na nossa equipe, no time aqui da DS 250, entrando lá na pasta de arquivos, tá? Vocês têm de arquivos aqui, porque nós entramos, nós temos a pasta arquivos, e nessa pasta tem o guia didático. Então, lembrar sempre de que se você está um pouco, não sabe onde estão ficando as informações, é porque tem muito conteúdo essa disciplina. Então, tentei organizar da seguinte maneira. Tem uma pasta chamada aulas, e dentro dessa pasta aulas, elas estão organizadas por semana de aulas, como se a gente tivesse as aulas presenciais. Então, na primeira semana, na aula, tem as atividades, tem a videoaula que eu gravo, a videoaula não, o vídeo, né? A aula síncrona gravada, então já deixo lá disponível a lista de frequência, fica tudo dentro, na respectiva semana, nessa pasta aulas. Na pasta conteúdos, todos os materiais, os conteúdos da disciplina. Então, as videoaulas, se tiver algum artigo, se tiver algum texto, vai colocando lá. Então, é importante que abra esses conteúdos e vá olhando. Tem uma pasta chamada Trabalho 1 Projeto, e por enquanto só estão as orientações e algum modelo de como que vai ser um formato, né? uma sugestão de um formato de entrega de um texto para ser entregue. Tem até um modelo de um artigo que também pode ser utilizado como um formato, e depois vai ser aí que nós vamos ter uma pasta em que vocês vão colocar a versão do trabalho, em que vocês vão trabalhando, vão escrevendo na versão, né, a mais atual possível. Então, a partir agora do protótipo, terminando essa fase dos protótipos, vocês vão ter aí uma semana para organizarem até ali o protótipo. A partir dali, vocês já vão construir um único trabalho, e aí nós vamos fazer as avaliações, nós vamos fazer todo o resto do acompanhamento a partir de um único local. Por enquanto, ele está separado, né, por semanas, em cada uma das aulas que está sendo proposto esse exercício. Eu abri hoje uma nova pasta chamada Trabalho 2, tutorial. Essa nova pasta, então, por enquanto, só tem as orientações do tutorial, já vou mostrar para vocês. Então, eu só preciso atualizar esse guia didático. E tem uma pasta chamada Info DS 250 com todas as informações. Então, é nesse guia didático que vocês têm como que a disciplina está organizada. Então, uma sugestão que qualquer dúvida sempre comece por aqui, tem como que são feitas as avaliações, o percentual de cada uma das atividades, os critérios e assim por diante. Então, só reforçando aqui nas aulas, olha, o que a gente fez na semana 1, na semana 2, a 3 e a 4, que nós organizamos
num bloco, porque foram as semanas que ficaram, semanas que não houveram aulas com conteúdos, porque elas foram para tirar dúvidas, apesar que na semana passada eu acabei falando um pouco também, mas eu deixei mais essas aulas para tirarem dúvidas, e a aula, né, o que seria a semana 5, que é essa semana que nós estamos agora, quinta semana de aula. Então, na quinta semana, nós temos o roteiro semanal, cada uma daquelas pastas tem um respectivo roteiro. Então, por isso que, depois de ler o guia, imagine no presencial. Se vocês estivessem no presencial, o que vocês vão fazer? Quais são as informações da disciplina? De maneira geral, está lá no guia. O que aconteceu na aula 1, da semana 1? Tem um roteiro de estudo. O que aconteceu na semana 2? O que aconteceu na semana passada? O que vai acontecer nessa semana? Então, cada um deles tem um roteiro, né, que é o nosso planejamento da semana, na verdade. E aí, se caso tiver uma mudança, normalmente eu venho aqui e altero, mas é para que vocês se localizem também durante o que é para ser feito durante a semana. Então, todas as pastas, uma respectiva semana, tem um roteiro de estudo com esse planejamento do que está acontecendo na semana. Então, nessa semana, basicamente, são vou chamar 3 atividades a serem feitas. Então, assistir a videoaula sobre prototipação, né? Ele já está lá nos conteúdos. Realizar o exercício 3, que é fazer o protótipo do site, do trabalho 1, e o exercício 4, que é iniciar o trabalho 2, que é do tutorial. Então, no quadro sempre está mais detalhado, que está até a nossa aula de hoje, até porque daí fica registrado que teve a aula síncrona no dia 3 de março. Né? Então, o que nós vamos fazer hoje? Né, apesar de que está lá a videoaula, vou falar um pouco, muito rapidamente, depois sobre a questão da prototipação, porque nós já vamos começar a fazer o protótipo. Então, por isso que é importante vocês assistirem. E nós temos 2 semanas para entrega, na verdade, até o dia 18, na outra semana. Então, temos a aula de hoje, a próxima, mais uma para tirar dúvidas, se necessário, para que para tempo de vocês assistirem os protótipos, eu falar mais um pouquinho sobre eles, tirarem dúvidas e ainda vocês executarem. E aí, já em paralelo, começando a fazer o trabalho 2. A videoaula, né, o que aborda, onde que ela está, então está lá nos conteúdos, num arquivo chamado 04, prototipação, videoaula 6. Vou fazer o exercício 3, né, para isso é importante que leia as orientações para que se desenvolva esse trabalho 1. Lá fala sobre o protótipo, e agora nós vamos começar a fazer o protótipo. Na verdade, é um protótipo de baixa fidelidade ou de média fidelidade, não há necessidade de ser um protótipo de alta, né? Então, a questão da fidelidade ela está diretamente relacionada com o quão próximo ele vai estar da versão final. Se é de baixa fidelidade, é o mais rascunhado possível. Quando você tem um protótipo de alta fidelidade, é porque você já tem uma versão praticamente com as interfaces, uma versão quase que final, aquela que já está sendo entregue para o usuário. Então, essa qualidade, não é tanto em termos de qualidade do protótipo, mas sim daquilo que está mais, do que vai estar próximo do que será implementado e entregue na versão definitiva do projeto, do sistema que está sendo desenvolvido. Lembrando que o projeto de interfaces é uma das fases para o desenvolvimento de um sistema. O protótipo ele se enquadra entre o diagrama de casos de uso, né, depois de diagrama de casos de uso e antes diagrama de classes. Então, antes de fazer diagrama de classes, você faz o protótipo. Ali você já faz um protótipo de baixa fidelidade para ir testando quais vão ser os elementos, né, as informações que estarão dentro da classe, né, os atributos, as propriedades das classes, assim como o protótipo, ele também já te dá um indicativo de quais serão os métodos que serão desenvolvidos, porque a cada botão, a cada interação que se faça e que precise que o sistema realize uma atividade, ele já é um indicativo dos métodos. Então, para o desenvolvimento do diagrama de classes,
um protótipo de baixa fidelidade, ele já dá um indicativo de uma primeira versão. À medida que você vai melhorando o teu protótipo, seu diagrama de classes vai ficando robusto e próximo do que vai ser a versão definitiva do sistema, para daí você desenvolver o restante dos diagramas. Mesmo num sistema, num desenvolvimento em espiral, ou mesmo no modelo ágil, em que você vai desenvolvendo e vai implementando, e vai levantando, e vai desenvolvendo essas atividades. Então, ele trabalha muito com esse formato da prototipação. Ele ainda se encaixa dentro desses elementos. Você faz um protótipo maior, né, com o método, né, com os procedimentos metodológicos do sistema como um todo, e aí, né, com a organização e com o método do sistema dele como um todo, e daí depois você vai desenvolvendo as partes. Então, é isso que aborda o vídeo, e é isso que nós vamos trabalhar nessa primeira, que está lá na videoaula, né, e que nós vamos trabalhar nesse primeiro exercício. Por isso que a data dele é dia 18 de março, para que tenhamos tempo também de estar discutindo isso durante as aulas. E aí, o outro exercício, para ser entregue no dia 25 de março, daqui a 3 semanas, e é muito similar com o que vocês já fizeram no primeiro trabalho, só que é mais simples, né? Porque é um tutorial só que nós vamos fazer. É um projeto de interfaces para um tutorial, então a ideia é fazer uma amostra de um tutorial, não precisa ser ele completo, mas qual vai ser o tema desse tutorial? Vocês vão pegar o site que vocês estão desenvolvendo e vão achar um assunto. Pode ser sobre algum conceito que tenha no site. Então, é um conceito sobre, sei lá, vamos supor que eles estão desenvolvendo um site para fazer uma marcação, uma agenda de horários para uma clínica médica. Então, você pode fazer um vídeo explicando sobre a especialidade médica, como que funciona o agendamento hoje, um vídeo falando sobre como que são, o que significa fazer um agendamento, pode ser um vídeo explicando o agendamento no sistema, pode ser sobre uma especialidade médica, simplesmente para explicar sobre aquele assunto, né? Então, o importante aqui é que seja também um tutorial de algo que vocês consigam descrever, fazer o conteúdo, escrever o conteúdo, para que vocês tenham facilidade dentro daquele tema que vocês vão estar escolhendo. Então, eu deixo bem aberto, né? O importante é que seja vinculado no trabalho, porque depois lá no trabalho, no protótipo, vocês vão anexar os tutoriais de vocês lá no protótipo, no projeto 1. Então, o projeto 1 e o 2, na verdade, você vai precisar dos dois para que ele aconteça, e por isso que eles acontecem em paralelo também, né? Porque um depende do outro no seu desenvolvimento. A gente precisa já ter especificado para poder começar a decidir o tema 2, do trabalho 2, mas no final nós vamos pegar esse tutorial, na verdade, né? Para quem está fazendo em equipe, em dupla, vão ter 2 tutoriais. Para quem estiver fazendo em trio, vão ter 3 tutoriais, e aí vocês vão colocar os tutoriais dentro do projeto de interface de vocês. Então, esse trabalho 4, esse exercício 4 é referente a esse tutorial, em que vocês vão detalhar o tema desse tutorial, né, com base naqueles elementos que estão na videoaula 1 e 2, em que nós temos usuário, sistema, desenvolvedores e local de uso. O usuário aqui é o leitor, sistema aqui é o tutorial, desenvolvedores são as ferramentas que vocês irão utilizar e o que vocês conhecem em termos para desenvolvimento, para fazer um tutorial. Então, vocês vão usar um editor de texto, vão usar um editor de páginas, um HTML, vão usar uma outra ferramenta, né, que, sei lá, o SketchUp ou um outro que vocês venham a utilizar para fazer esse tutorial. E onde será utilizado? Se vai ser lido num smartphone, num tablet, num computador, se a pessoa vai poder imprimir, né, se ela vai poder gerar um PDF. E lembrando, obviamente, que esses tutoriais, lá nas orientações, vocês vão ver que tem as informações de como que deve ser esse tutorial, né? Então, esse roteiro, né, essas informações estão no roteiro. Está aqui o exercício 3 e o exercício 4. Então, o exercício 3 do protótipo
quando vocês fizerem, então ele vai abrir aqui. Vou aumentar. Então, a ideia aqui é desenvolver um protótipo de baixa ou média fidelidade, como eu falei para vocês. O importante aqui é que vocês desenvolvam esse protótipo de uma maneira, deixa eu só colocar aqui, de uma maneira que vocês, acho que vocês estão conseguindo enxergar aqui a minha imagem, né? Pronto, vou só desligar a minha câmera, porque daí assim a gente fica só com a tela, acho que talvez melhore aqui, que está dando uma qualidade dele. E aqui daí eu enxergo o chat aqui. Então. Eu perco o chat. Aí. Então, eu tenho aqui o protótipo, como eu disse para vocês, é um desenvolvimento que pode ser de média ou baixa fidelidade, não precisa ser de alta. O que significa isso? Um protótipo de baixa fidelidade, vocês podem fazer de forma manual. Então, você pega um papel, lápis, né? Preferencialmente uma régua, se você não for bom de desenhar, e desenha esse protótipo. Você pode até começar rascunhando um protótipo e depois passa ele de uma forma definitiva, com régua, com lápis, de uma forma em que quem for ler, quem for testar esse protótipo, for visualizar esse protótipo, consiga compreender. Então, à medida que você está conversando com quem está te contratando para o desenvolvimento do site, ele vai te falando sobre as funcionalidades, você está levantando esses requisitos, você está perguntando quem vai utilizar o sistema, quais vão ser as principais funções, o que vai ter nesse sistema, vai ter cadastro, vai ter venda, vai ter compras, o que vai ter nesse site. Eu vou ter uma lista dos produtos, eu vou ter um formulário de cadastro do cliente, o cliente que vai se autocadastrar, vai ser feito pelo funcionário. Então, à medida que você vai perguntando e vai analisando, você pode, em paralelo, já ir fazendo um desenho. E esse desenho, você diz, olha, essas informações são suficientes para o seu sistema e mostra já um primeiro rascunho dessa sua interface. A gente já tem um protótipo de baixa fidelidade, baixíssima, eu diria, fidelidade. Daí você vai para casa, pega um editor de texto, vamos supor, pega lá o Pencil ou o Balsamic, ou mesmo se pegar o PowerPoint, que permite você colocar botões, até o Word faz isso hoje com muita facilidade, ferramentas do Google que permitem fazer isso com bastante facilidade. Você desenha uma tela, ainda não com a versão final, mas você já coloca os botões, você já consegue colocar o título, você já consegue colocar se vai ter um menu lateral superior, ou se não vai ter menu, se vai ser num outro formato. Mas a diferença com o protótipo desenhado para esse é que nessa segunda versão que você está fazendo com uma ferramenta ainda que não chega a ser a versão definitiva, mas para você dar uma olhada com mais detalhes naquele protótipo, você já consegue colocar um texto, você já consegue centralizar um título, mesmo como esse material que está na tela de vocês, veja. Quando a gente fala assim, que eu coloco um texto como esse, centralizado, aqui está alinhado à esquerda, tem um subtítulo. Então, veja, aqui está muito mais bem delimitado como a ideia de um texto do que se eu tivesse escrito à mão e mostrado para vocês. Possivelmente escrito à mão não ficaria tão bom. E aí, se eu pegar esse texto e fizer num formato, fizer uma editoração, colocar um fundo, colocar o cabeçalho da universidade num documento oficial da universidade, você passa a ter, então, já um documento que vai ser a versão final que você vai entregar para o seu usuário. Percebam que você tem, então, pelo menos três possibilidades entre aquilo que vai ser próximo da versão final ou não para o seu usuário, mas qualquer uma delas, ou todas elas, são válidas para o processo de se fazer uma validação com o teu
com a pessoa que está te contratando para o desenvolvimento daquele sistema. Então, num primeiro momento, ele vai ver se as informações que vocês colocaram são suficientes. Depois, vocês mesmos já vão poder começar a analisar a nomenclatura de botões, títulos, cores, alguns desses elementos. Num terceiro momento, né, numa terceira versão, vocês já passam a ter uma versão definitiva. O duro, quando vocês começam por uma versão muito difícil, já dando muito trabalho para fazer as telas, as interfaces, e o teu usuário chega na hora e diz assim, não é nada disso que eu queria, vocês têm que refazer. Então, por isso que se desenvolve algo rápido como protótipo, de baixa, média fidelidade, para deixar depois os projetos de interfaces com visual melhor para o final. Então, é isso que nós vamos fazer. Vamos iniciar com um protótipo de baixa ou de média. Se alguém quiser e já tiver facilidade com o desenvolvimento e já quiser fazer numa versão final, domina já ferramentas, né, HTML, Java, o editor, consegue fazer tudo aquilo que queria mostrar numa interface, que não é uma interface que vocês estão acostumados. De repente, vocês querem fazer com um carrossel, vocês querem fazer com algo que seja em formato 3D, vocês querem que tenha elementos em que ele possa usar um touch, com touch, ou sem usar o mouse, ou só usando o mouse, enfim, sem o teclado. Então, vejam, são possibilidades que vocês aqui não precisam implementar. Então, vocês podem inventar em termos de interface. Então, por isso que a baixa e média complexidade também é importante, porque daí se compara com aquilo que vocês fizeram anteriormente, que vocês já me entregaram, que é com o perfil da sua equipe de desenvolvimento. Então, dentro disso que vocês querem fazer no protótipo, vocês comparando com a equipe de desenvolvimento, com o que ela sabe e com o que vocês têm de equipamento, vocês já conseguem ter aí um bom referencial de tempo para esse desenvolvimento. Então, vão entregar esse arquivo, né? Então, na verdade, são as telas, vocês podem tirar foto, podem digitalizar, podem fazer o print da tela, se estiverem fazendo já de nato digital, né? Quer dizer, já não manualmente, mas utilizando alguma ferramenta, algum software. E aí escreve um relato, né? Um parágrafo, uma página, enfim, de como que foi feito, como é que vocês implementaram essa fase da prototipação pela equipe. Vocês se reuniram, cada um fez um esboço, depois apresentaram e escreveram, vocês se reuniram no Teams e aí fizeram juntos o desenho. Vocês pegaram como eu faço aqui, pegaram uma câmerazinha, uma webcam, colocaram em cima, e um foi desenhando e os outros foram escrevendo, vocês se encontraram na universidade, fizeram essa prototipação, ou usaram um software que é colaborativo. Então, você vai escrever como que vocês implementaram. Não interessa muito aqui como que vocês fizeram o que cada interface representa, porque isso nós vamos fazer depois, vocês vão fazer na versão, né, na fase posterior. Então, agora aqui é só para que vocês descrevam como que vocês fizeram esse processo da prototipação. Tá? Existem N formas de se fazer isso. Virtualmente, hoje é possível, inclusive, se desenhar juntos, usando ferramentas simples, usando a ferramenta do Office 365, você consegue fazer uma tela com alguma ferramenta, como eu disse, mesmo com Word, mesmo com PowerPoint, com Excel, você consegue fazer um protótipo de tela simples, de baixa fidelidade ou de média fidelidade, junto com os colegas para fazer um primeiro teste com os usuários. Tá? O primeiro teste que nós vamos fazer vai ser o teste por critérios ergonômicos. Já tem alguma coisa sobre critérios na videoaula da semana passada, acho que foi na videoaula 3, se não me engano, ou na 4, tem que dar uma olhada ali, eu não lembro a numeração, 4 acho que foi. Enfim, tem uma das videoaulas que ela apresenta os 8 critérios ergonômicos de Bastien e Scarpin, e são esses que nós vamos utilizar. São esses 8 critérios. Eu vou passar para vocês depois um material que eu utilizo como base para fazer a avaliação desses critérios. É um documento
ele está em Word hoje, para que vocês possam complementar, mas é importante que vocês conheçam. Antigamente eu usava os 18 critérios que estavam descritos pelos esses dois autores, o Scapin e o Bastian, mas posterior, e a Universidade Federal de Santa Catarina, na verdade, ela desenvolveu um projeto em que tinha uma série de perguntas, e eles esquematizaram numa única ferramenta. O nome da ferramenta é Ergolist. Então, eles desenvolveram essa ferramenta, que respondia as perguntas, e depois ele fazia um resumão, né, com o percentual de atendimento, não atendimento, a cada uma desses critérios. Mas era um questionário, acho que com 180 questões, se não me engano, e muitas delas hoje já não cabe mais. Né? Hoje já elas praticamente perdem completamente o sentido. Então, a gente hoje se baseia não mais em perguntas, ou naquelas, mas sim na forma com que você constrói uma ferramenta, um instrumento de avaliação como esse, baseado nos critérios. É importante que conheça os critérios para vocês mesmos montarem os instrumentos de avaliação, um questionário de avaliação próprio. É comum que as empresas tenham cada uma sua e se utiliza sempre o mesmo, aprimorando essas formas de avaliação. Então, nós entramos agora numa fase da interação humano-computador, nós vamos começar a entrar, em que nós vamos não só olhar os pontos positivos e negativos de interfaces de uma forma muito subjetiva, né? A cor, o contraste, está muito, né, um termo que eu não sei de onde que pega esse termo, mas enfim, a interface estar poluída ou não estar poluída, né? Não existe uma interface poluída ou não poluída. Existe uma interface que é desenvolvida para um perfil de público-alvo. Pode ser que para um determinado tipo de público aquela interface seja horrível, mas ela não foi desenhada para aquele público, foi desenhada para outro. Né? Então, a gente sempre tem que olhar para quem foi desenvolvida aquela interface. Algumas são ruins mesmo, pensando naquele público. Mas esse olhar ainda ele é muito subjetivo. Quando nós pegamos uma ferramenta de critérios ergonômicos, o próprio checklist dela já nos dá a indicação do que um software, do que um sistema, um projeto de interfaces, um software deve possuir. Então, tem que ter título, tem que ter as explicações, o que a gente chama de presteza, tem que ter condução, as informações têm que estar agrupadas, seja por caixas, por cores, por tamanho de fontes, por numeração, né, por ordem alfabética, mas tem que ter algum agrupamento. Elas têm que ter mensagens que sejam de fácil entendimento por parte do usuário, toda a fase de gestão de erros, desde proteção até a correção de erros, de compatibilidade, de você ter consistência entre interfaces. Então, uma interface que tem o botão sair, você utiliza o verbo sempre nesse mesmo formato. Então, olhando aqui o Teams, você tem que sair, ignorar, né, gravar. Você tem um mesmo tempo. O que não pode, eventualmente você tem OK, numa outra tecla você tem confirmar, numa outra tecla tem gravar. Se fizerem a mesma coisa, não pode de forma alguma. Se forem ações diferenciadas, tem que estar muito claro, né, que a diferença entre OK, confirmar e gravar para aquele público-alvo é distinto. Ele interprete o que cada uma dessas três coisas vai fazer de forma distinta. Então, até mesmo a distinção, né, as ações rápidas, você ter uso de teclas rápidas, comandos, ou se você vai usar com menus, né, com ícones. Então, essa relação custo-benefício também, em termos de interface, você consegue analisar pelo próprio checklist. Então, fazendo essa fase tirando essa fase que nós fizemos nesse primeiro momento, que era uma fundamentação, que é o material que eu deixei para vocês. E entrando nessa fase, que é a fase em que vocês começam a experimentar, e eu passo o checklist, aí nós podemos começar a discutir sobre realmente os elementos e mostrar exemplos de interfaces que tenham a diferença entre usabilidade, ergonomia
e design, né? Em que você tem 3 conceitos bem diferentes em termos de um projeto de interface. Ela pode ter usabilidade, ela pode ter ergonomia, ela pode ter um bom designer. Não necessariamente aquilo que tem um bom designer vai ter usabilidade ou vai ter ergonomia, né? O ideal é que sejam os 3, claro. Mas, às vezes, você precisa que tenha usabilidade. Esse é o mais importante. Ou que seja ergonomicamente correto, que seja adaptado para aquele público, né? Que seja de uma forma acessível para aquele público, que ele se sinta confortável em utilizar essa ferramenta. Aí nós temos uma base para daí sim entrar na parte de fundamentação em termos de bases teóricas, né? E daí sim começar a mostrar com consistência exemplos e a gente discutir estudos de casos. Porque até aqui, né, sem embasamento, esse mínimo de embasamento, ficaria difícil para a gente discutir os conceitos. Então, eu gravei essas aulas justamente para que eu não ficasse repetindo e vocês, às vezes, cansados, não conseguissem acompanhar nesse horário, então vocês conseguem assistir ela num horário em que vocês prefiram fazer isso, né? Mas eu vou retomar todos esses assuntos daqui, provavelmente 2 ou 3 semanas, daí para fazer essa ligação entre todos esses conceitos, né? Os conceitos que estão lá no vídeo 1 e 2, de fundamentação e de introdução, nos vídeos 3, 4 e 5, em que eu discuto sobre visibilidade, legibilidade, modelos mentais, em que falo sobre a própria compatibilidade, os critérios ergonômicos, daquele material da Federal de Santa Maria, que é um material bem bacana, em termos de conceitos, é um material bem bacana. E aí, fechamos com essa parte dos protótipos, tá? Que daí só vou enfatizar os critérios ergonômicos no próximo material que eu vou deixar para vocês. Tá? Então, tudo isso porque a gente está fazendo esse primeiro trabalho 1. No trabalho 2, que é o segundo, né, que seria o nosso trabalho, né, a segunda parte da nossa disciplina. Então, entrando lá na nossa equipe, você já tem, então, o trabalho 1, que tem as orientações, só para lembrando aqui, então, nós temos as orientações do trabalho 1, deixa eu só fixar aqui na parte superior. Então, aqui são as orientações do trabalho 1, tem uma estrutura, que foi o que a gente usou numa das aulas, que eu mostrei para vocês, tem um exemplo de artigo, e tem aqui eu deixei a taxonomia de Bloom para vocês consultarem, se vocês quiserem, né? E aí, lá no trabalho 2, trabalho 2, tem aqui as orientações desse trabalho, né, do que vai funcionar. Então, ele é um trabalho bem simples, ele é individual, o outro é em equipe, esse é individual. O objetivo é elaborar, então, esse tutorial desse site que estão desenvolvendo. Vocês podem escolher, como disse, um assunto, uma parte do site, um conteúdo, uma instrução, como cadastrar, como fazer alguma coisa. Tutorial pequeno, um tutorial aí de 5 páginas, de um texto que a gente chama de texto base. Texto base é aquilo que tem texto escrito, pode ter imagens, pode ter quadros, pode ter gravuras, tem explicações. Então, aqui, nesse material aqui que eu estou mostrando, é um texto base. Tem a logotipo, o logo da universidade, a logo da universidade, tem o título, né? Tem, às vezes aparecem uns desenhos, isso aqui não tem, mas às vezes tem um quadro, poderia ter tabelas, né? Os roteiros de estudos são texto base. Então, esse tutorial, ele tem que ter um conteúdo, quer dizer, vocês vão me entregar um tutorial, e aqui não é um vídeo de apresentação, na verdade, aqui está errado. Tá? Ele é, na verdade, a apresentação do tutorial. A princípio, ele não vai ser em forma de vídeo, vocês vão fazer a defesa de cada um deles. Só se não der tempo, se tiver algum problema, que a gente não vai fazer o vídeo. Mas a turma ainda está num tamanho que dá para fazer esse vídeo individualmente e em grupo. Então, o tutorial, ele é algum assunto que se refere ao projeto que estão desenvolvendo no trabalho 1 da disciplina.
ele tem que ser diferente entre os integrantes. Então, se tiver uma equipe com 5 integrantes, vão ser 5 assuntos diferentes daquele site, né? Tem 5 pessoas, dá para criar bastante coisa, né? Quem tiver sozinho vai escolher uma parte, quem tiver em 5 na equipe, divide e vai procurar, cada um vai procurar uma parte do trabalho para fazer esse material. São em torno de 5 páginas. Se quiser fazer com mais páginas, não há problema. Em torno de 5 fica sucinto, é uma amostra. Depois vocês podem, sozinhos, fazerem com mais. É inédito, não pode copiar de algo que já esteja pronto, então nem como em forma e nem em conteúdo. Tá? Então não pode aceitar cópias, não aceito cópias e nem reproduções de tutoriais ou de materiais didáticos já existentes. Tá? Por 2 motivos. Um, porque a gente está fazendo um tutorial. Aí plagiou o texto, é plágio. Né? Segundo a nossa legislação, inclusive, ela é passível de multa ou detenção por invasão lá, por questões de direitos autorais. E também em termos de forma, porque a forma também ela se baseia em direitos autorais. Então, tem que ser inédito. Vão desenhar, vão fazer o tutorial. Tá? Tem que ser composto pelo menos de 2 mídias. Então, uma é obrigatória, que é ter texto, e mais uma. Você pode escolher um texto com vídeo, texto com som, pode ter texto com alguma coisa que seja da interação mesmo, da computação, né, que a gente chama de objetos de aprendizagem. Então, vai escolher. Vocês podem utilizar figuras, tabelas, se vocês quiserem, e nós vamos avaliar utilizando um método de interação. Tá? E por satisfação de usuários também. Então, nós vamos ter um método de avaliação nesse, pelo menos um no do site, e o de satisfação de usuário nos 2, que nós vamos fazer juntos. Tá? Juntos, que eu digo assim, vamos fazer o do 1 e do 2 juntos. Trabalho 1 e 2 vai ser feito ao mesmo tempo. Ok? Aí aqui fala sobre como que vai ser a defesa, o que tem que ser entregue, né? Então, 2 materiais, e aí algumas observações em relação a esse trabalho. Então, vejam, o que nós temos? Nós temos um trabalho, que é um projeto de interfaces de um site. O que é um projeto de interface? Não tem banco de dados, não tem consistência de dados, são as interfaces. Preenchi um cadastro, o que me interessa? Ver como é que ele está sendo preenchido, o tamanho do campo que foi colocado. Né? Então, para o campo nome, colocou desse tamanho assim. Para campo data, colocou do mesmo tamanho embaixo. Para campo endereço completo, o mesmo tamanho. Então, eu quero saber na hora do digitar como é que vai se comportar ao digitar um nome bem comprido ou se errar o formato da data. Em vez de dia, mês e ano, entrou com mês, dia e ano. Se ele vai analisar. Não preciso que essa informação seja gravada. Então, se eu estou fazendo uma venda, eu entro como se eu estivesse fazendo uma venda. Entro com a informação, o combo box vai puxar qualquer coisa. Precisa ser de uma base de dados que venha com todas as unidades da federação. Vai haver um combo box, ou dos produtos que estão cadastrados. Não, qualquer dado. É só para eu ver como que funciona, por onde que está o combo box, se ele está em cima dos demais informações, se ele fica na tela, se ele está num tamanho que eu consiga ler os itens que estão no combo box. Né? A tela, a mesma coisa, o tamanho, se ela é de rolar, se ela é por parte. Isso que me interessa. Então, ela tem interação, mas ela não tem consistência. Né? Então, se eu cadastrar um produto, depois eu for vender esse produto, ele não precisa aparecer lá para mim na lista dos produtos. São só simulações. Mas eu interajo para eu, enquanto usuária do sistema de vocês, eu poder avaliar o sistema, utilizar o sistema. E aí a gente vai avaliar em termos de usabilidade, em termos de ergonomia, e design nem tanto. Nenhum de nós, eu imagino, talvez poucos, alguns, né, pode ser que tenha uma formação de desenho, mas nós vamos nos concentrar em interação no computador. Então, mais na questão da usabilidade e da ergonomia, e no design de interação, não de interface. É isso que eu vou mostrar para vocês, essas diferenças nos projetos. Tá?
Então, essas seriam as informações referentes a esse material que eu deixei para vocês. Dúvidas, por favor. Não? Nem dos nossos? Que entraram há pouco? Irem me perguntar, mas como é que eu faço se eu não tenho uma equipe? Então, vejam, para quem entrou agora na disciplina, na primeira semana, na semana 1, a atividade que foi desenvolvida foi para que vocês organizassem as equipes. Então, tem um exercício que está lá na semana 1, que tem a lista de todas as equipes, com os nomes dos integrantes, dos assuntos. Se vocês olharem lá e verem que tem alguém que está sozinho ou que está em dupla, vocês podem pedir para entrarem no grupo também, né? E daí vocês podem entrar em contato. Esse grupo está todo mundo cadastrado em participantes, então vocês conseguem encontrar os colegas pelo Teams, mas eu vou deixar depois aqui no chat, para quem ainda não entrou, vou já deixar o grupo lá no WhatsApp, né? Caso a gente tenha um grupo do WhatsApp, que caso vocês queiram entrar por ali também, queiram, né, falar com alguém em particular, ou mesmo comigo, assim vocês já ficam com o meu contato e podem entrar em contato comigo. Tá? Então, deixei aqui do lado o link para o nosso grupo. Certo? Ficou claro o que é para fazer, então, em termos de trabalho 1 e trabalho 2? Então, ó, vou fazer um projeto de um... Pois não, Julia? Ah, não, só falei que ficou claro, sim. Legal, Julia, joia. Então, vou fazer um projeto para uma floricultura. Levantei as funcionalidades. Olha, eu vou ter uma lista de arranjos, eu vou ter o cadastro dos meus clientes, eu vou fazer uma venda online. Quem vai se cadastrar é o próprio cliente que se cadastra na hora de fazer a compra, né? O funcionário ele vai poder também vender localmente utilizando o sistema. Então, você tem aí 2 atores, o funcionário e o cliente. Vou fazer interface para os 2. Desenho o projeto de interfaces, supondo que o funcionário cadastre o produto e o cliente compre o produto pela internet. Então, vou ter interfaces de venda e vou ter interfaces de cadastro de produto e interfaces para o cliente comprar. No momento em que o cliente abre para fazer a compra de um determinado arranjo, eu não preciso ter a lista daquilo que eu acabei de cadastrar pelo vendedor. É simulação. Não tem base de dados, não tem consistência. Só é a camada da interface, mas eu tenho interação. Então, eu, enquanto a dona da floricultura que estou te contratando para desenvolver esse sistema, eu quero, no protótipo, poder ver que eu clico num botão, abre outra janela, eu quero olhar o nome do botão, se tem consistência, tudo aquilo. Cores, enfim. Então, a gente vou analisar isso. No tutorial, vamos supor que eu estou numa dupla que está fazendo esse site para floricultura. Um membro da equipe vai falar sobre como montar arranjos florais utilizando, sei lá, uma espuma floral, alguma coisa assim, né, com flores de corte e algum determinado, uma ikebana, por exemplo, e posso ter um vídeo de como fazer uma poda em árvores frutíferas, falando de qual é o melhor mês, qual a melhor época, e assim por diante. Posso ter um terceiro integrante que fale como que o cliente pode comprar um sistema, uma flor utilizando o meu sistema, o sistema, um help para esse usuário. Vocês vão ficar, então, à vontade no tutorial sobre um assunto qualquer, sobre flores, sobre poda, sobre rega, sobre como fazer cultivo de orquídeas, não sei, ou sobre o sistema, como faz venda, como que o vendedor vai fazer para cadastrar um produto, mas desde que dê em torno aí de 5 páginas com textos e imagens. Tá? Porque daí a gente tem que trabalhar o material. Então, ele tem uma diferenciação entre desenvolver páginas, interfaces para algo que é dinâmico, como um site, projetar interfaces para algo que é mais estático, como um tutorial.
tá? E tutorial faz parte também do nosso hall de produtos que nós desenvolvemos. Ok? Então, esse é o nosso desafio nesse semestre. Tá? Então, agora, toda semana, agora, né, temos um exercício para daqui a 2 semanas, um exercício para daqui a 3. Aí, semana que vem, a gente encaminha, daí eu já dou para daqui a 4 semanas um outro exercício. Então, agora, ele vai ficar meio que semanal, no sentido que vocês sempre vão ter uma programação. Se planejem sempre para 2, 3 semanas na frente. Eu sempre vou propor atividades para vocês para entregarem 2 ou 3 semanas depois. Então, hoje eu propus uma para daqui a 2 semanas e outra atividade, o exercício 4, que é para daqui a 3 semanas. Semana que vem eu vou propor o exercício 5, que é para daqui a mais 3 semanas. Depois, e assim vai. Até que vai chegar um momento em que vocês só vão fazer a versão final do projeto. Tá? São 8h17. Nós temos ainda um tempo, né, que vocês podem utilizar, então, esse tempo para fazerem o trabalho. Eu vou ficar conectada para se vocês tiverem alguma dúvida, mas vocês já podem estar trabalhando. Tá? Então, se organizem com os colegas, comecem a fazer o trabalho. Se vocês estiverem na faculdade, lá na universidade, podem já estar trabalhando lá. Se vocês estiverem online, como eu estou, cada um num local que não é o mesmo, fisicamente, combinem como vocês vão conversar. Se precisarem que eu ajude vocês, é só me chamar. Tá bom? Assim vocês têm aí pelo menos 1 hora até 40 minutos, né? Até a próxima aula, para que vocês possam, no mínimo, se organizarem dentro das atividades, tá? Desses 2 exercícios que eu estou propondo para vocês. Certinho? Vou achar minha lista de presença. Então, tá bom, gente. Então, vou parar a gravação. Certo, Mar? Ótimo. Então, eu vou parar a gravação.